Como tem muitas visitantes, para quem não me conhece, sou pastora Natália, pastora aqui da casa. Nós estamos numa série, nós andamos em séries de temas, temáticos. Assim o Senhor tem nos direcionado nos últimos anos. E nós estamos numa série chamada Segredos. E o Senhor tem nos chamado a ir mais profundo, a subirmos mais alto, para ouvirmos aquilo que a gente ainda não tinha ouvido, para entendermos aquilo que talvez a gente ainda não tinha entendido. E eu confesso que é um desafio. E um desafio hoje também maior para mim, porque eu já tinha algo bem claro no meu coração, e eu falei, eu acho que é isso que eu vou ministrar. Estava tudo certo, não tinha escrito ainda, mas já tinha algo queimando no meu coração, em relação ao tema. E eu entendi, e eu fui buscar a confirmação e entendi que era para mudar. Falou, Senhor, ainda bem que não foi de última hora, mas foi, faz pouco tempo, eu creio que o Senhor quer falar algo aos nossos corações. Então, abra seu coração para ouvir, E é um desafio a gente ouvir, entender e discernir. É mais fácil a gente ir naquilo que a gente já sabe, Mas quando a gente está sensível à voz do Senhor, Ele faz, Ele muda, Ele nos direciona de acordo com aquilo que Ele tem. Não tem nada melhor do que vivemos o propósito dEle. Amém? E quem estava aqui no último culto, que eu ministrei sobre os livros, quem lembra? Eu falei que, no culto passado, que nós entendemos que existem 2 livros escritos a nosso respeito. Um que o Senhor já tem escrito e determinado de propósitos e desígnios que Ele tem desejo que nós cumpramos. Só que tem o que nós, pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes, pelo aquilo que a gente decide, que é nossas vontades, nós vamos escrever, é o que a gente está vivenciando cada dia. E o grande desafio é eu acessar esse lugar, ouvir o que os céus já têm preparado para tentar viver aqui com as minhas decisões alinhadas a isso. Porque eu vou estar vivendo o propósito de Deus. Vocês estão comigo? E Ele sabe as nossas limitações. Ele sabe que muitas vezes nós não temos a total capacidade de tudo. Mas Ele quer e Ele deseja se revelar. Então, por isso que a gente tem que buscar. E Ele conhece a nossa estrutura. E se hoje eu fosse dar uma palavra, um nome para essa pregação, seria o segredo da estrutura. Ele nos conhece por dentro, Ele sabe exatamente quem nós somos, quais são as nossas limitações. Mas eu creio que Ele tem algo além. E eu quero ler para vocês, com vocês, 2 passagens, 2 textos, e depois eu vou ministrar. Pode ser, é um pouco diferente da forma como eu costumo, Eu gosto de quando eu pego um texto e vou desmiuçando e falando sobre aquilo, mas eu creio que é algo profético do que o Senhor quer fazer nessa estação nas nossas vidas. Vocês estão comigo? Cutuca a pessoa que está do seu lado. Você está bem? Está pronta, preparada? Não vai dormir aí, amém? Posso ler, meninas? O primeiro texto se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 5. Os 2 textos são bem conhecidos, tá? Mas eu vou pedir licença e eu vou ler. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Está aí, aqui, não está ligadinho aqui, Mas posso ler? Eu vou ler, tá? E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e se rompiam-lhe-se as redes. Então fizeram sinais ao companheiro do barco para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem de como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios.
E disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Até aqui tudo bem? Todo mundo está aí? Ninguém saiu correndo? Esse texto ele fala do chamamento de alguns dos discípulos, né? E principalmente o foco principal aqui também é no chamamento de Pedro. E como ele foi impactado pelo poder de Jesus. Ele provavelmente já tinha visto ele, né? Eu até procurei pesquisar, né? O Evangelho de Lucas é um mais cronológico, ele tenta colocar em ordem as coisas. Tem uma passagem antes que o próprio Jesus já havia curado a sogra, acredito que foi nessa ordem. Então ele já ouvia falar, mas ele não tinha visto ainda. E ele ficou admirado, ele sabia quem ele era, só que daí quando ele viu, falou: eu sou pecador, não, o Senhor não pode estar aqui. Mas ele ficou impressionado com o poder de Deus. Vocês estão aqui? E ele experimentou um milagre sobrenatural. Só que ele já era um homem de fé, porque a palavra foi clara que ele falou: Senhor, eu já trabalhei, eu fiz a minha parte, eu estou fazendo, realmente não fiquei dormindo em casa a noite toda. Eu fiquei trabalhando, eu fiz por onde, eu estava aqui, eu tentei com todas as minhas forças, mas eu não apanhei nada. A gente não pegou nada, nem um lambarim, nenhum para contar a história. Mas, sobre a sua palavra, eu vou lançar as redes. Então, mostra que ele já era um homem de fé. Mas, pela obediência, ele lança as redes, eles lançam. E eles pescam uma grande quantidade de peixes. Mas o detalhe é que era tão grande, que fala comigo, que as redes se rompiam. Pode ser mais forte, que as redes se rompiam. E, talvez, né? Esse ali era o ponto de contato inicial com o chamamento, com o ministério. E foi tão sobrenatural, né, o que ele viveu, que ele largou tudo para trás. Por mais que a quantidade era grande, por mais que, né, era algo sobrenatural, ele deixou para trás e foi seguir Jesus. Vocês estão comigo? Pastora, onde você vai chegar? Calma, eu prometo que eu vou ser rápida hoje. E eu não vou bater, pode ficar tranquilos. Está todo mundo nervoso, né, agora. A gente sabe a história. Se você não sabe, se você está aqui pela primeira vez, nunca ouviu, nunca entrou numa igreja evangélica, nunca leu a palavra de Deus, esse foi o início ali, né, da caminhada de Pedro, dos discípulos com Jesus. E muitos, né, provavelmente ficaram cerca de 3 anos e meio, andando com ele, aprendendo, vendo milagres após milagres, curas sobrenaturais, o reino de Deus realmente chegando na terra, invadindo de uma forma, né, virando toda a cabeça, né, o mundo de cabeça para baixo. Todos os religiosos não entendiam, não queriam que aquilo acontecesse, porque Jesus realmente fez uma reviravolta. Só que eles andaram com Jesus 3 anos. Eles viram muitas coisas. Só que nós sabemos que Jesus tinha um propósito maior. Ele veio para se entregar por nós, para morrer por nós, por eles também. E ele se entregou e ele morreu. E agora, a segunda passagem que eu quero ler com vocês é depois que Jesus já tinha morrido. Só que Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e ele já tinha aparecido algumas vezes. Mas, contudo, todavia, entretanto, lá no Evangelho de João, capítulo 21, conta mais detalhado. Se puder abrir comigo. João 21, a partir do versículo 1. Posso? Vocês estão quietinhas por quê? Vocês estão com frio? Vocês estão com medo da palavra? Vocês estão meio desconfiadas? Vocês estão bem? Creio que vai dar tudo certo. Vai comigo. João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Então, aqui é essa passagem, tá? Só o contexto, o pano de fundo. Era que Jesus já tinha se entregado. Né, alguns ficaram sem entender, e o reino que vinha, e agora, ele tinha até aparecido, mas estava tudo muito incerto ainda. Estava tudo muito, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer?
Sabe, momentos de transição que você vê, cara, o mundo que eu conhecia, a rotina que eu tinha, ela não existe mais. Aquilo que talvez eu me dediquei por anos e que eu sonhei, que eu achei que iria ser de um jeito, ela não existe mais. E agora? Quem já passou por situações assim? Né? É difícil, é desafiador quando o novo entra, quando você está tentando entender tudo que você viveu é para quê? O que acontece? Vamos lá. A partir do versículo 1 diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeus, e mais 2 de seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então ele disse: lançai as redes à direita do barco. Direita é sempre bom. E achareis. Assim, isso foi só um parênteses. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede de tão grande quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não bastante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhes Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitar dentre os mortos. Até aqui. O cenário era exatamente o mesmo. Novamente numa praia. Novamente, depois de uma noite frustrada, sem apanhar nada, Jesus aparece e pergunta para eles: vocês têm? Jesus não queria o pão, porque ele já tinha, ele não queria peixe, ele já tinha ali, não é verdade? Mas ele pergunta, e eles não tinham. Sobre a palavra, de novo, em obediência, eles lançam. E eles não reconheceram, mas eles lançaram. E eles apanharam uma quantidade muito grande de peixes. Por que os 153? Quem quer saber? Por que 153 peixes? Levanta a mão bem alto. Quando você descobrir, você me conta, porque eu também não sei. Deve ter algum mistério, isso é fato, porque nenhum detalhe que está na Bíblia está por acaso. Né? Mas quando alguém descobrir, me conta, porque essa parte eu confesso que eu esqueci de pesquisar e procurar. Mas, né, se alguém soubesse, sabe? Mas amém. Mas eu creio que tenha algum mistério ali, mas não é sobre isso que eu quero falar. Um detalhe que chama a atenção, que é, novamente, uma pesca sobrenatural. Novamente o mesmo cenário. Pedro novamente ali, a gente sabe que esse texto está mais para contar o que aconteceu com Pedro, porque o que tinha acontecido, só para, né, todo mundo ficar na mesma página e entender. Quando Jesus se entregou, né, e começou a apanhar e tal, Pedro seguia Jesus de longe. E alguns reconheceram ele, e ele negou Jesus. Então, embora ele já tivesse visto Jesus, ele ainda tinha esse sentimento com ele de: meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que o Senhor quer da minha vida? Qual que é o plano? Porque eu frustrei, eu sou frustrado. Eu era pecador antes de andar com o Senhor, porque eu lembro que Pedro falou: se afasta de mim, eu sou homem pecador. Você não sabe com quem está andando. E daí Jesus fala no primeiro encontro, na primeira pesca: vem que eu vou te transformar. Só que, quando Pedro se vê ali no cenário de novo, né, a gente sabe que tinha um propósito específico de Jesus falar depois: Pedro, tu me amas, tudo mais. Só que o que acontece?
um detalhe me chamou a atenção e é sobre isso que eu quero ministrar. Entendam o sentido profético, amém? Eu sei que tem muitas e muitas ministrações sobre isso. E muitos textos e coisas que a gente pode tirar e aplicações práticas nas nossas vidas. Mas o que eu sinto de Deus e o que a gente está agora começando a viver como ministério, como mulheres aqui da Igreja da Fazenda, é algo bem específico. E esse detalhe que me chama a atenção. O porquê que antes as redes se rompiam e o porquê que depois a Bíblia é clara em dizer que as redes não se rompiam. A pesca era a mesma, o cenário era o mesmo, a quantidade era a mesma, né? Talvez, não sei se era 153, mas o que eu estou querendo dizer é que era algo sobrenatural. E algumas coisas o Senhor falou no meu coração, posso compartilhar com vocês? Mesmo? A primeira situação, embora Pedro talvez já tivesse visto Jesus, ele ainda não tinha uma capacitação específica para aquilo que ele iria se tornar. E quando a gente fala, as redes ali eram o instrumento do chamado, né, do propósito que Pedro usava para cumprir o seu propósito, o instrumento que ele usava para cumprir ali. Ele era um pescador e era a arma, não é a arma, o objeto que ele utilizava, aquilo que era rotineiro da vida dele. No segundo cenário, da mesma forma, né, Pedro também pescava de anzol. Tem uma outra passagem que Jesus manda ele pescar um peixe só. Jesus e pescaria tem muitas coisas, né, eu sei. Eu sou péssima de pescaria. Péssima. O pastor já contou aqui que é o meu trauma de pescaria? Vocês querem que eu conte? Nem tem nada a ver com o que eu estava falando. Mas eu vou contar para vocês. Eu já não sou muito paciente. Fui pescar um dia com meu digníssimo marido, lá na casa do meu cunhado. Daí, toda empolgada, peguei um peixe. Só que o peixe veio fisgado pelo olho. Eu não sei como que eu fiz, acho que ele estava passando, eu puxei, sabe Deus. Ele veio pendurado pelo olho. Eu, pastor, amor, tira aqui. O pastor foi tirar, o que ele fez? Arrancou o olho do peixe. Daí não bastante, ele pegou o olho do peixe e fez de isca e pescou outro peixe com o olho do outro. Eu traumatizei, sério, de verdade, fiquei tempo, não me chamem para pescar. Só que esses dias, foi esse ano, nós fomos de novo lá para a casa do meu cunhado, e eles ficam, porque vão pescar, minha sobrinha gosta de pescar, e não sei o quê, e as minhas crianças queriam pescar. Falei, mas que chatice, eu não gosto, tenho trauma. Fui. Aí, uns ficam brincando, que aquela correria que já foi pescar com criança, sabe, né, que é um desafio. Mas era ali e tal, não fiquei horas, né, porque eu nem tenho paciência para isso. Mas estava sobrando uma varinha, falei, daqui que eu vou pescar. Joguei. Daqui a pouco, gente, senti fisgar, eu puxei, e veio subindo diante de Deus. Veio subindo um peixe, eu não pesquei um peixe-cobra. Quem já viu isso? Tem um nome específico, eu esqueci o nome desse peixe. Eu saí gritando, com a varinha, com coisa pendurada. Aí ele caiu. Ai, não acredito, todo mundo quer pescar esse peixe. Eu falei, eu achei que era uma cobra esse negócio. Enfim, caiu. Daí, fiquei lá, maior coragem, e fui lá de novo com a minha varinha. Daqui a pouco, esse bicho mesmo, ele estava atacado, acho. Ele veio e mordeu a boia. Eu peguei ele pela boia. E ele ficou pendurado. Enfim... só não me chamem para pescar, são meus traumas de pescar. Alguém gosta de pescar aqui? Gente, olha, orem por mim, que estou fora. Mas onde que eu estava antes de contar meus traumas de pesca mesmo? Enfim, mas entendo o sentido profético que eu estou querendo dizer também, e aqui entra a palavra, onde que, né, pastora, você falou que era estrutura, né, o tema de hoje. E é literalmente a nossa estrutura que eu creio que o Senhor quer mexer, que quer mudar. Porque o Senhor sabe, conhece exatamente quem nós somos, quais são as nossas limitações, quais são as nossas, né, dificuldades, aquilo que nossa capacidade ela é limitada, gente.
Se nós formos ler nos Salmos que eu li aqui na abertura, Salmos 103, versículo 13 e 14, diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos... Está aí não? Salmos 103, versículo 13. Salmos 103, 13. Tá bom aí, né? Quer trocar? Continuando. Tá aí? Vamos ler juntas? Vai. 3, 2, 1. Aí, cutuca a pessoa que está do seu lado e fala: Ele sabe a tua estrutura. Ele sabe que você é pasta de pó. Tem uma outra palavra, porque Ele nos formou e Ele sabe exatamente as nossas limitações. Tem uma outra palavra, se a gente olhar no original, essa palavra de estrutura, ela aparece em um outro texto com o mesmo significado. Mas é uma outra palavra que está ali relacionada também. Isaías 26, 3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. E essa palavra propósito é mesmo que estrutura. Fala comigo, propósito, estrutura. Então, o nosso propósito é exatamente a nossa estrutura. Vocês estão aqui comigo? E o que é isso? É a nossa forma, a nossa moldura, como utensílios de barro, como o homem foi formado do pó. É literalmente, olha aqui para mim, vocês não precisam olhar para os meninos subindo a escada. Continua. Normal. Segue. Então, vocês estão aqui comigo? Vocês pegaram o que eu falei de propósito e estrutura? O texto fala: o Senhor conservará em perfeita paz, cujo aquele propósito, ou seja, estrutura, fala comigo, propósito, estrutura, é o quê? Está aí no texto ou não? Então põe para mim. Isaías 26, 3. Isaías 26, 3. Vai, leiam bem forte. 3, 2, 1. O propósito é a mesma palavra que a estrutura, que eu falei ali. Então, ou seja, pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está firme aí, irmã? Ou você está meio barro molhado, assim, meio mole? Está meio, balangando demais? E por que isso tem a ver? Porque é literalmente isso. Quando nós estamos firmes no Senhor, quando nós estamos ali conscientes de que é com Ele, fala: Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Senhor, eu sou limitado. E Pedro tinha essa consciência desde o primeiro chamamento. Ele tinha essa consciência de que ele era limitado, que ele era pecador, ali desde o início. Ele falou: se afasta de mim. Só que ele andou com o Senhor, ele viu todo o ministério de Jesus. E essa literalmente significa quando as redes, que é a nossa estrutura, que eu estou querendo dizer de uma forma prática as nossas vidas, aquilo que a gente usa para cumprir o nosso propósito, que vai nos dar essa sustentação, que vai nos dar a estrutura. Nós temos que entender que nós somos limitados, mas quando nós estamos no Senhor, Ele usa a misericórdia e Ele nos sustenta firme. Acho que vocês não entenderam. Eu vou começar a pregar desde o início. Quando eu começo a entender que eu sou pó, que eu necessito da graça e da misericórdia do Senhor,
que com minha força eu jamais seria capaz. Mas eu começo não só a entender, ter essa consciência, mas eu me apodero daquilo que o Senhor já fez. Da graça que Ele já conquistou, da misericórdia que Ele derrama sobre a minha vida. E me mantenho firme. Por mais que seja mais do que eu possa, por mais que seja além da minha capacidade, a minha rede não se rompe. Eu continuo ali sem escoar, sem perder, sem desperdiçar aquilo que o Senhor acrescentou. Vocês estão comigo? O que eu entendo é que Pedro aqui, ele já tinha algo que fez toda a diferença, e que nós temos acesso também. A palavra nos fala, no capítulo anterior a essa pesca, que Jesus já tinha aparecido para eles. Pedro ainda estava confuso, e por isso que o Senhor queria, e esse era o ajuste, que talvez muitas de nós precisem passar. Porque às vezes a gente tem a consciência, mas a gente ainda não tem a gente até sabe no campo do intelectual, mas não aplicamos na prática sobre as nossas vidas. Por quê? Jesus já havia aparecido para os discípulos. No capítulo anterior, João 20, versículo 19, diz assim: ao cair a tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes Jesus outra vez: paz seja convosco. Pois assim o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E se de algum perdoares os pecados, serão perdoados, se retiveres, serão retidos. Então, os discípulos, queridas, não foram cheios no Pentecostes. Como a gente, muitas vezes faz essa cena na nossa cabeça. Eles foram cheios antes. Estavam com medo, estavam trancados, estavam limitados. E o Senhor fala: vem aqui, eu já venci na cruz. Eu já cumpri o meu propósito e agora eu vou enviar vocês. Vocês estão aqui trancados com medo, mas eu vou soprar. E ele literalmente deu um sopro do Espírito Santo e encheu eles com o Espírito Santo. Só que eles estavam ainda beleza, e agora? Tanto é que Pedro se injuria uma hora e fala: eu vou pescar, porque quem que fala que vou pescar? Só vocês mesmo, porque eu não falaria isso. Tipo assim, o que eu vou fazer da vida? Eu vou pescar. Estou brincando, tá? Não, foi só uma piada de mau gosto. Mas eles tinham o Espírito Santo. E essa, queridas, é o que a gente precisa saber. A nossa capacidade, a nossa estrutura humana, ela é limitada. Ela vai se romper. E muitas vezes a gente está trabalhando. Não sei quantas aqui estão com a sensação de que estão dando sangue, elas trabalham o dia inteiro, a gente trabalha o dia inteiro, deixa a casa, cuida de criança, sou esposa, sou isso, sou aquilo, e eu não estou dando conta. Rasga a rede. Só que quando eu entendo que a minha rede é frágil, no sentido da minha estrutura, só que com o Espírito Santo, por mais que seja sobrenatural, por mais que seja além da minha capacidade humana, que é limitada, eu faço a minha parte, mas debaixo de uma palavra eu obedeço. A colheita vem sobrenaturalmente, mas a rede não se rompe. Vocês estão aqui? É literalmente uma capacitação dos céus. E como a gente leu nos Salmos, lá de novo, eu vou ler de novo aqui, porque isso foi encaixando na minha mente. A misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. Se nós tivermos essa clareza de, nenhuma de nós, por mais santa que você seja, por mais dedicada que você seja, para cumprir a totalidade do propósito que o Senhor tem, nós vamos precisar de uma capacitação sobrenatural. Nós vamos precisar do sopro, nós vamos precisar que o Senhor fortaleça as nossas redes. Nós temos que cuidar, obviamente. Mas os salmos que a gente lê, eu vou ler aqui, deixa eu só ver a partir de que versículo. Salmo 103. Não quero ler tudo de novo. Aqui, a partir do versículo 10, Salmo 103. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem.
Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Esse aqui eu aprendi uma vez e eu achei muito legal isso. Se a gente for olhar como, quanto dista o Oriente do Ocidente, é literalmente isso aqui, ó. É literalmente a posição da cruz. Fala assim, ó. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui consoante as nossas iniquidades, pois quando, enfim, assim a sua misericórdia, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Ele literalmente leva sobre si as nossas transgressões. E ele soprou, nesse momento, o sopro ali, como foi na criação do homem. Desde lá no Gênesis teve o sopro, e a gente sabe que não foi tudo como foi, mas Jesus, como era o planejado, mas Jesus veio redimir. E muitas vezes a gente tem essa consciência, como eu falei. A gente tem, talvez, esse entendimento sobre as nossas vidas. Só que, por que então que eu me sinto tão sobrecarregada e tão cansada, e muitas vezes eu dá vontade de chutar o balde e falar, eu não aguento. E é literalmente o estourar das redes. Porque foi o que eu falei, ter consciência é uma coisa, agora tomar posse. E o que Jesus faz nesse segundo chamamento, ele fala, não é os peixes. Não é o que você pode me dar, é o que eu posso fazer. E o quanto você pode estruturar. E engraçado que, eu sei que, fala das nossas estruturas individuais. Eu sei disso. Só que, qual que é o nosso propósito? E o porquê que Deus quer deixar as nossas redes fortes? Pergunta para a irmã que está do seu lado, por quê? Por que será que Deus quer deixar nossas redes fortes? Por que Ele quer mexer a nossa estrutura e nosso propósito? Porque o nosso propósito tem a ver com os outros. Foi até o que a Taylor orou aqui. Quero entender qual que é o meu propósito. Se você não sabe ainda qual é o seu propósito, entenda que muito provavelmente ele é para servir e para dar o subsídio para a vida de alguém. Se você está com a sua rede forte, isso significa também, e eu sei que uma vertente é individualmente. Vocês estão aqui comigo? Mas isso que eu quero falar também é relacionado aos nossos relacionamentos. Nenhuma das pescas que Pedro fez, ele fez sozinho, dessas. Ele teve a de anzol. Talvez ele pegou ali, lembra um texto que Jesus manda ele pegar e tirar a moeda da boca do peixe? Mas essa passagem, ela mostra literalmente que, tanto na primeira quanto na segunda, por mais que as redes fossem fortes individualmente, ele precisava de ajuda. Ele precisou de outras pessoas para suportar ele. Por que minhas redes têm que estar fortes? Porque eu vou dar o suporte para alguém e eu não consigo fazer muitas coisas sozinhas. Ou minha limitação, minha capacidade de pegar peixes, de ter uma colheita, ela é limitada sozinha. Mas quando eu estou conectada com outras pessoas, isso fortalece a minha rede, isso abrange mais. Vocês estão comigo? Nós sabemos que muitas e muitas passagens de pescaria, de coisas, falam de evangelismo. Fala de colheitas de pessoas. O próprio Pedro, ali no chamamento dele, era para ser um pescador de homens. E não tem, queridas, como nós pensarmos isso, e esse é um dos segredos do nosso propósito. Estar com as redes fortes é um segredo para quê? Para que a gente possa conectar e tocar mais pessoas. Eu vou descobrir o meu propósito e vou avançar nele, vou ser fortalecido nele. O Espírito Santo vai me direcionar, embora eu seja limitado, para que outras pessoas possam ser tocadas, possam ser curadas, possam ser alcançadas. Eu lembro, posso compartilhar com vocês? Eu até compartilhei com as meninas do ministério. Nós tivemos reunião para, daí depois, assim que terminar, eu explico um pouco melhor, de como a gente vai andar nessa próxima temporada como Ministério de Mulheres, mas eu creio que é coisa boa. Vai ser legal, já explico. Mas eu compartilhei que eu tive uma visão
numa igreja que o pastor foi ministrar esses tempos. E eu compartilhei com a pastora, e quando eu estava orando e entendendo e discernindo o que o Senhor queria, porque eu falei ia ministrar outra coisa, o Senhor me trouxe à memória essa visão. De uma coisa é uma rede, uma coisa são fios soltos, outra coisa são fios devidamente ordenados e conectados, eles já formam uma trama, sim? Só que quanto mais forte é a minha trama e mais fina os intervalos com ela, mais coisas eu pego. Como se fosse uma peneira, pense numa peneira. Uma trama bem grande ou uma peneirinha bem pequena. E o que o Senhor quer, como também eu entendo, como segredos nessa estação para nossa geração de mulheres que estão chegando. Vocês viram quantas visitantes hoje, gente? E o nosso desejo é tocar uma geração de mulheres. E a questão é que a gente não pode deixar a nossa rede fraca, a gente não pode deixar passar por entre as nossas mãos sem ter um acolhimento, sem tocar, sem poder falar, sem poder abraçar, sem poder falar, vem aqui, que aqui você também aqui a gente entende, a gente se preocupa com vocês. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Queridas, poucas pessoas fazem muitas coisas sozinhas. Eu tenho a consciência que muitas coisas eu jamais faria se fosse sozinha. Eu estava lembrando esses dias de uma cena de um filme que, como o meu mundo é azul, eu só tenho 2 meninos, então é tudo filme de heróis e coisas, Não tem nada de princesas, é tudo isso, é o que eu assisto. E olha lá ainda. Mas eu lembro de um filme, eu não sei quantas assistiram aqui, eu não sei, porque eu sou ruim de filme mesmo, em qual filme era específico esse. Mas é um dos Vingadores, que eles estão numa batalha, e eles estão perdendo, que o Thanos aparece. Alguém sabe que filme que é esse? Sei lá. Não sei se é Guerra Infinita, Ultimato, sabe Deus. Mas eles estão lá lutando, e tá vários, só os Vingadores. E aí está o Homem de Ferro, está o Capitão América, está a Viúva, está... Sabe Deus, mas como é que é o nome dos outros? O Hulk, e está todo mundo lá, só que eles estão perdendo. E eles estão tentando lutar, e cada um que se aproxima do Thanos vem e toma-lhe uma chapalada, assim, bate na parede, voa 3 metros, voa sangue, aquela coisa de mundo azul. E tem uma hora que eles meio que se olham assim e falam, cara, e agora? A gente não dá conta. Quem já viu esse filme? Daí, de repente, aparece um círculo assim, ó. Fica todo mundo paralisado, e agora, Vem os inimigos chegando, parece que a sensação é que vai vir mais exército do inimigo. Eles estavam se aproximando, eles estavam ganhando, só que daqui a pouco aparece, tcharam! Não foi assim, Isso não tô falando. Mas aparece todo um exército do Pantera Negra. Vocês lembram disso? Que daí, vem todo um exército com uma tecnologia, uau, muito top. E eles vêm literalmente, cara, só de eles verem, o olhar já muda, o sorriso já muda, e eles já começam cara, agora vai pegar preço, agora vai dar liga aqui, a gente vai ter ajuda. E por que eu estou falando isso? Que muitas vezes é assim nas nossas vidas. A gente está na guerra, a gente está na luta, e às vezes a gente está tentando entender, e nós estamos na nossa limitação de pó, que é limitada. E tem pessoas que podem nos ajudar. Tem pessoas que estão do nosso lado, que também são pó, que também são limitadas, mas com a capacitação do Espírito Santo. As redes são fortes. A gente pode pegar uma grande quantidade de peixe. E nenhum vai escapar. O porquê 153, eu falei, não sei. Mas a questão é que é fortalecido isso. Vocês estão comigo? E por que eu estou falando isso, queridas? Porque nós sentimos, e eu já estou terminando aqui, eu entendo que a rede, como eu falei, é um sentido profético daquilo que Deus vai usar para o cumprimento do nosso propósito, como a estrutura ali do nosso propósito, num sentido profético. Só que eu também preciso cuidar disso. Deus vai dar, Ele vai fortalecer, mas eu preciso cuidar. Os discípulos estavam lavando as redes no primeiro. E pastora, por que se lava a rede se a rede fica na água? Por que se lava a rede? Se ela vai voltar ali para a água do mar, porque a água estraga? Na água salgada? Não. É porque quando vai pegar,
pescar, eu já ouvi uma explicação disso, ficam restos de peixe, porque um come o outro, restos de coisas, e que se esses restos não forem tirados, isso apodrece a trama. Isso apodrece o fio da rede. E isso faz com que a rede se rompa, que o fio fique, falho. E o que eu entendo aqui é que talvez você seja, não estou só falando de amizades, mas eu estou falando de pessoas dispostas a te ajudar. Talvez você venha em um cenário onde você já foi muito machucada, onde você já foi traída, você já foi largada, e você se fecha. E não fala, talvez eu não consiga confiar mais em ninguém. Eu não vou abrir minha vida para mais ninguém. Eu vou viver aqui. E essa, queridas, infelizmente, a artimanha de Satanás. Se nós formos ver e analisar quantas pessoas sofrendo com depressão, com crise de ansiedade, com coisas sozinhas, sem contar, sem pedir ajuda. E eu creio que o que o Senhor quer nessa estação, quanto mulheres, e esse vai ser o nosso segredo, de sermos diferentes e mostrarmos para o mundo que existe um lugar que se importa, que é acolhedor, é fortalecer as redes. Eu quero, bem rapidinho, peraí. Nossa, Paula, que ninja que você é. Eu quero chamar a Tayla, vem aqui, Tay. Esses dias, eu quero apresentar para vocês, eu já vou terminar. Mas, algumas mulheres da igreja vieram me falar, e eu sei que é legal ter os nossos cultos, nós tínhamos também estruturas de células, continuamos tendo. Aqui na igreja tem células de mulheres, tem a Aninha também que lidera em casa células de mulheres. E a gente tem os cultos, e isso é muito legal, mas algumas meninas tinham me pedido algo a mais, e algumas vinham conversar, e uma delas foi a Tayla. A Tayla está na igreja, quantos anos está? 13 no Ministério de Mulheres. Você falou 1 ano, com 1 ano. Acho, uns 10 anos que ela está, ela falou 1 ano, eu falei, da onde? Que tudo bem, ela tirou a licença maternidade dela, mas isso não conta. Mas, não, eu vou contar aqui. Nossa, você tinha que contar, na verdade. A Tayla, ela saiu do Ministério de Mulheres para ficar só no Ministério do Mergulhando, na palavra, porque ela queria casar com o Lucas, tá? E o Lucas, de repente, achou ela. De repente, assim. Mas foi isso, Tayla? Agora eu lembrei, é verdade. Não foi só licença maternidade, foi para você... Como você cara de pau, é segredo. O Lucas foi contar nos Braves lá. Não, porque daí eu não ia casar, que não sei o quê. E, de repente, achei minha esposa. Eu falei, o quê? Deu anos de trabalho para nós orar, nesse sentido. Mas uma das coisas que a Thay falou, ela falou, pastora, eu sinto falta. Ela passou por isso, daí casou, daí não perdeu tempo. Foi um filho atrás do outro, assim. E ela sente falta de estar mais perto, de estar mais junto. E algumas coisas a gente fez, alguns anos atrás, uma escola de mulheres do Erga Sua Voz, não sei quantas lembram dessas escolas pontuais que a gente fazia, e foi muito legal, foi muito efetivo. Mas eu sinto que nesse tempo não era isso. E eu falei para a Tayana, mas não é isso e tal, e ela deu uma ideia. Quando ela estava falando, Deus já me deu um nome, daí a gente já começou, e eu quero que você fale rapidinho qual que é a estratégia, como é que vai funcionar, Thay. Tem aí a arte. Então, mulheres, como a pastora está ministrando, nós queremos criar um braço, na verdade, criamos um braço no Ministério de Mulheres chamado Redes Fortes. E o que é essas redes fortes? É realmente ser um suporte para as mulheres, em diversas fases da vida delas. E aqui a gente separou alguns grupos, que é gestantes, púrpuras, mães atípicas, mães de crianças. As mães de crianças vai ser de 2 anos até 9 anos, até 8 anos. Mulheres 50 mais, noivas solteiras, recém-casadas e empreendedoras. Aqui são fases que geralmente pessoas passam por mais dificuldades, mulheres têm mais dificuldades ou têm dúvidas, No meu caso, foi bastante, assim, na parte de gestação, puerpério, foi bem difícil. Então, qual que é o objetivo? Nós criamos
os grupos de WhatsApp. Todos eles estão no QR Code ali atrás, ao lado do banheiro, nos recados. Tem um QR Code para cada grupo. Então, se vocês fazem parte de algum desses grupos, eu vou pedir para vocês entrarem. E a gente vai estar passando as instruções lá no grupo, tá? A líder de cada grupo vai passar para vocês. O que é o objetivo dele? É realmente ser o suporte para vocês. O grupo ele vai ter uma interação semanal, né? Vai ter ali um cuidado da liderança em fazer uma reflexão, né? Trazer versículo bíblico também semanal e ter um cuidado com vocês, né? A gente vai ter um período ali do grupo aberto para vocês falarem situações que estão acontecendo, dúvidas, compartilhar algo também, né? Na área que vocês estão ali. E nós também queremos, como a pastora falou, não vai ter escola de mulheres, porque eu gosto desse negócio de ajuntamento, de tomar um café, essas coisas. Mas, no final de cada ciclo que a gente vai fazer trimestral, a gente pode juntar a galera e fazer alguma coisa. Eu já penso em juntar todos esses grupos aqui e ir lá no Parque Verde fazer um piquenique gigante. Quem estiver comigo? Então, aqui, vou fazer uma pesquisa aqui. Por acaso, tem alguém que se encaixa aqui em um desses grupos? Olha aí, pronto, ó, já quase lotou os grupos no WhatsApp. Mas então, mulheres, aqui foi rapidinho. A gente quer realmente ser essa rede forte e também preparar vocês para serem redes fortes de outras mulheres. E esse é o nosso objetivo como Ministério de Mulheres. Glória a Deus. O nosso lema aqui é: quem inventa, aguenta. Então, o piquenique é por conta da Tayla, ela vai marcar a data e a gente vai, tá bom? Mas, como a Tayla falou, gente, a gente está pensando em alguma forma de unir. Porque acaba que a igreja vai crescer cada vez mais em nome de Jesus. Porque tem muitas pessoas, não é pelo número só, não é a quantidade, mas a questão é que tem muitas pessoas que não conhecem Jesus, que não conhecem, que não têm Espírito Santo, que se sentem sozinhas. E principalmente quando se fala de mulher. É sempre um ambiente de competição, de comparação, de menosprezo, quando chega alguém, de julgamento. E a gente tem que andar na contramão do mundo. É literalmente a contramão do mundo. E o que a gente quer é não se afastar, mas se aproximar. E essa é uma das estratégias, nós vamos, né, modelar isso ainda, testar, de que forma, porque também assim, ó, nós queremos tomar muito cuidado para que não é um grupo de venda de garagem, não é um grupo para discussões políticas e sei lá. É um grupo específico onde eu me identifico com demais pessoas que estão passando na mesma fase que eu. E está tudo bem, as mesmas dificuldades, ou o caminho, como você está fazendo, e a gente pode trocar, ter essa troca de figurinhas. Deixa eu ver aqui, ó. Quem aqui é 50 a mais? Levanta a mão. Claro que não. Você está vendo? Fica de pé, fazendo favor, quem é 50 a mais? Fica de pé. Aí, ó, da onde que é só você? Olha lá. Olha lá, ó, olha lá, olha lá, ó. Calma, então, vocês vão alcançar as demais que estão sozinhas lá, amém? Vamos ser rede forte. Mas está vendo como daí a gente acha que é só a gente. Só eu estou passando por isso. Cadê as solteiras? Levanta as solteiras. Olha lá. Brinquei com as meninas, eu falei, qual que é a ideia? Sei lá, façam uns rolês de vocês. Falei, veja umas conferências abençoadas, vão conferir. E assim vai. Mas é de verdade, porque às vezes a gente está passando dificuldade. As puerpérias. Cara, se elas não conversarem no WhatsApp, elas vão conversar quando? Porque elas não saem de casa, ficam ali amamentando. Então, deu para entender qual que é a ideia? Então, é uma estratégia que Deus tem nos dado. Eu peço para vocês que vejam, orem, se identifiquem, e talvez vai mudando de fase. Talvez está solteira, em nome de Jesus, daqui a pouco vai pular para o das noivas. Cadê as noivas? Fica de pé, as noivas. Fiquem de pé.
Kelinha, que dia que ficou, Kelinha? Você lembra? Nosso curso de noivas? As noivas eu vou fazer um curso, gente. Isso eu sempre faço. Dia 24/6. Dia 24/6 a gente vai fazer o curso de noivas. É uma quarta-feira, aqui na igreja à noite, tá? Mas daí que é um papo mais, né, específico, assim, que eu tenho com as meninas. Mas, enfim, cadê as recém-casadas? Então, cada um tem uma fase. Daí, depois, a gente vai migrando, vai passando, mas a gente pode se fortalecer e se unir. Amém, meninas? Glória a Deus. Vamos orar por isso? Fecha teus olhos aí onde você está. Posso só compartilhar antes da gente orar? Abre seus olhos. Que eu não me aguentei, né? Que eu falei, se alguém souber, me conta. Aí tem uma irmã chamada Paula, que ela é ninja, e ela fez uma pesquisa no chat GPT, é isso? No Google. Senhor Google, vai saber se é ou não, depois a gente vê. Mas eu achei legal. O porquê o 153. E olha o que deu aqui, numa das coisas. Tem umas coisas que eu achei meio nada a ver. Mas uma de talvez o significado, né? Porque é o Google, a gente depois confere, eu vou perguntar para o pastor. Na Bíblia, cada letra tem um valor numérico. A soma das expressões hebraicas, como diz que eu sou Deus, ou a forma grega para filhos de Deus resultaria em 153, revelando a divindade de Cristo aos seus discípulos. Ou seja, seria eu sou Deus, o 153. Muito legal, né? Agora feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar. Então ninguém vai subir, é assim mesmo. Oh, meu Pai, me ajude, Senhor. Meninas, feche os olhos aí onde você está. Se você entrou aqui nessa casa pela primeira vez e talvez veio ao convite de alguém, talvez você nunca teve a oportunidade, né, de entregar a sua vida para Jesus, eu quero fazer uma oração simples com você. E eu creio que, como eu falei, a nossa rede pode ser fortalecida individualmente quando eu deixo o Espírito Santo agir na minha vida, entrar e fazer aquilo que só Ele pode fazer. Como Jesus já se entregou e Ele subiu, Ele nos dá acesso agora através do Espírito Santo, através da obra que Ele fez, e nós podemos, né, ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Mas eu quero, se você nunca fez essa oração de entrega, te conduzir uma oração simples, para que você possa reconhecer o que Jesus fez e entregar a sua vida a Ele. Então, se é o seu caso, coloque a mão no seu coração aí onde você está, que eu quero orar com você. Se possível, repita comigo falando assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que Tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, e que de lá ele nunca mais saia. Que eu possa viver os Teus planos e os Teus propósitos que o Senhor já tem preparado para mim. Eu te peço perdão por tudo aquilo que desagradou seu coração. E eu libero perdão para todos aqueles que já erraram comigo. Escreve meu nome no livro da vida e que eu ande naquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, no final do culto, essas irmãs amadas vão estar ali, são do welcome, da boas-vindas, da recepção da igreja. Nós queremos te conhecer um pouco melhor, te apontar o caminho. Você não precisa ser um fio solto por aí, você pode fazer parte de uma rede de mulheres, né? Uma rede, uma família de famílias. Então, passe ali no final do culto, deixe seu nome, seu contato. Como eu falei, amanhã temos o café de pastores. Se você tiver disponibilidade, vem aqui às 3h30 da igreja, ali no Templo 2. Vamos ter um tempo abençoado para vocês nos conhecerem melhor. Eu e o pastor vamos estar ali conversando, tirando qualquer dúvida, nos apresentando.
Pastora, mora muito longe, não consigo vir aqui, sou visitante, vim só de convidado, mas aceitei Jesus, não frequento nenhuma igreja. Procure uma igreja próximo da sua casa que pregue a palavra, que pregue a Bíblia e fale, aceitei Jesus, preciso ser discipulada, preciso de um acompanhamento, tenho convicção que eles vão ter um prazer em te receber, em te direcionar. Amém? Glória a Deus.